irmãos, nessa noite nós planejamos pensar no seguinte tema: o povo que constitui a igreja. O povo que constitui a igreja. Falta para nós, muitas vezes, no desenvolvimento da nossa história de vida, falta para nós muitas vezes argumentos de quem nós somos. Nós muitas vezes não sabemos falar quem nós somos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá material, orientação de quem nós somos quando nós somos convertidos por Cristo. Quando nós entregamos as nossas vidas para Cristo, nós passamos depois, seguindo algumas orientações de Deus, nós passamos a ser membros de uma igreja e nós temos alguns nomes que o Senhor nos identifica. E nós vamos conhecê-los através desses textos que nós vamos estar lendo. Primeiro texto, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Peço a atenção de vocês. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Apesar de eu estar lendo 1 de Pedro 1,18, eu estimulo depois os irmãos e quem está acompanhando esse vídeo de estar lendo os versículos anteriores e posteriores para entender o contexto deste versículo. Depois nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 5 a 10, nós lemos assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10, encerrando aqui esse conjunto de versículos: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E por último, um outro texto que está na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, diante de nós temos estes textos que vão servir para nós de base para aquilo que nós vamos argumentar, que nós vamos conversar. Mais do que nunca, é necessário compreender quem são as pessoas que constituem a igreja de Cristo. Mais do que nunca, é o momento que todos nós temos como responsabilidade de nos aprofundar neste assunto, visto o número enorme de denominações surgindo, e que nós sabemos no dia a dia, conforme nós vamos conversando e vamos dialogando com alguém, que muitas denominações que têm surgido, elas têm surgido em cima de ideias humanas, planejamento do homem, e não há uma base bíblica estruturada sobre aquele nascimento. Há outros interesses, tanto que você vai ver muitas vezes o que eu chamo de propaganda enganosa, onde as pessoas colocam placas e faixas
dizendo, olha, é tarde da cura, é noite da libertação, essas coisas que são promessas que nenhum homem pode fazer para outro, não é? Que somente Deus pode cuidar de cada um de nós. Então, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas estão confusas, porque não há um ensinamento mais indicado, adequado. Então eu peço que vocês que estão me acompanhando nesse vídeo e me ouvindo, prestem atenção nos textos, à medida que eu vou desenvolver. Eu quero pontuar e chamar vocês para o ponto que eu estou mencionando. Temos que lutar, note bem, temos que lutar contra a ideia de zona de conforto e também de formar uma organização fria de pessoas alheias ao reino de Deus. Porque uma coisa é uma organização que tem como visão a eternidade, o céu, as coisas de Deus, e a outra que ela acaba se formando como uma ideia empresarial. Vocês entendem bem o que eu estou falando? As pessoas, elas são muito astutas e elas acabam tirando-nos da direção que nós deveríamos ter, que é o nosso relacionamento com Deus, e querem confundir-nos com coisas erradas. A revelação de Deus em nosso coração, de sua obra e a forma espiritual como ela se desenvolve, irá levar-nos a um comprometimento maior com Deus e com a sua palavra, e automaticamente com as pessoas que nos cercam, no sentido de tratá-las com responsabilidade. Nós não vamos tratar as pessoas de qualquer jeito, porque nós vamos compreender de que Deus as criou, que Deus ama cada uma delas, e nós não podemos passar informações erradas. Nós não podemos, quando não sabemos, dizer, olha, é assim, é daquele jeito. Não, nós temos que conduzir as pessoas para ler a Bíblia e aprender da Bíblia, porque os homens são falhos, todos os homens são falhos, e eu sou um também. A primeira lição que eu quero tirar, ela está no capítulo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu quero destacar aqui, onde está escrito aí, pedras que vivem, como pedras vivas. O que Pedro quer dizer com isto? Jesus, ele é a principal pedra da igreja, mas também nós somos as pedras utilizadas na sua edificação. Pedras vivas que recebem vida do Senhor Jesus. Nós somos então semelhantes ao Senhor, no sentido de dar a mensagem fiel do Senhor. Quando olha para nós, quando alguém olha para nós, o mundo precisa de ter em nós, enxergar em nós, que nós temos a imagem de Jesus. Nós queremos falar de uma pessoa e não de nós mesmos. Então jamais nós vamos ser proclamadores de uma mensagem que indica a nós, jamais, porque nós não temos virtude alguma, né? Nós vemos na Bíblia experiências dos homens de Deus, que quando em algum momento alguém queria, por exemplo, se ajoelhar diante de algum homem de Deus, ele falava, levanta-te que eu também sou homem. Levanta-te que eu também sou homem. Então, quer dizer, nós não podemos confundir a mente das pessoas. E nós sabemos que a sociedade de hoje, isso está acontecendo, e que há pessoas que elas se apresentam diante de nós, todos os dias, pela televisão, pela internet, muitos vídeos, pessoas que trazem para nós mensagem como se elas tivessem algum poder, alguma coisa sobrenatural. Isto não é verdade, isto não é de Deus. A verdade de Deus é a Bíblia Sagrada, e nós devemos apontar para Jesus. Que testemunho estas pedras dão da pedra angular, que somos nós, pedras que vivem. Então a primeira lição, entenda que você é uma das partes desta construção, e que você está vivo. Você, tendo Cristo como seu Salvador no seu coração, você precisa de buscar um comportamento, uma maneira de viver que identifique que há alguém operando dentro de você, que é o próprio Deus. E nós percebemos quando as pessoas vão sendo mudadas. Nós temos testemunho quando uma pessoa se converte. Alguém perto vai falar, essa pessoa mudou. Ele não era assim, agora ele é assim. Nós temos vivido isso.
Onde nós passamos, nós vemos pessoas que, quem está perto fala, essa pessoa, ela é diferente agora. Ela é diferente, houve uma transformação. E normalmente a transformação, ela é de dentro para fora. Entende? Não é só exterior, porque às vezes nós pregamos o exterior, né? Então, exemplo, o pastor está de paletó aqui, então, porque a pessoa começou a usar paletó, então, ou gravata, então houve mudança. Cuidado com isso, porque senão daí os governantes do Brasil e do mundo estão tudo convertidos a Cristo, né? Porque a maioria usa, né? Então, cuidado com isso, tá? Então, de dentro para fora. Uma outra lição fundamentada nesse texto de capítulo 2, versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, é uma palavra usada aqui extremamente forte. Ele diz assim: casa espiritual, casa espiritual, sois edificados casa espiritual, capítulo 2, versículo 5. A igreja é o povo de Deus, não é uma casa material. Nós estamos aqui reunidos em um templo, digamos assim, uma construção razoavelmente confortável, né? Estamos, digamos assim, bem abrigados, mas isso daqui não é a igreja. A igreja são as pessoas. A igreja é quem está aqui dentro, são vocês, sou eu, somos nós. Então, casa espiritual, a natureza espiritual da igreja indica também uma relação pessoal nossa com Deus, nossa comunhão com Deus. Ela não se faz através de objetos e símbolos, mas por meio de uma relação pessoal com Deus, que nos ama e salva e quer ser amado e adorado. Muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, tendo em vista que nós nascemos num país onde algumas coisas já foram colocadas desde a nossa infância, nós trazemos uma espécie de uma cultura idólatra. Nós já trazemos, desde quando nós nascemos, uma ideia de que precisa de algo. Então, a ideia de símbolos, parece que ela veio transbordando, e onde a gente passa, parece que as pessoas precisam, muitas vezes, de símbolos. E até, nos últimos tempos, até nas igrejas ditas evangélicas, vocês sabem que tem sido resgatados símbolos tal coisa, candelabro, né? Sal grosso, tem um tal de sal grosso, tem a rosa, tem umas coisas aí que o pessoal está trazendo para dentro e com uma ideia errada. Muito cuidado com isto. Casa espiritual. Lá dentro, linha vertical, você e Deus. Você vai falar com Deus, você vai viver no relacionamento com Deus. Ninguém nesse mundo, ninguém tem o direito de interferir no teu relacionamento com Deus. É você e Deus. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas e ensinar esta vida espiritual. E quanto mais nós ensinarmos para as pessoas, mostrarmos para ela que Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o que ela está pensando, Deus conhece aquilo que vai acontecer daqui 10 anos na vida da pessoa. Então, vamos ensinar essas coisas espiritual. Casa espiritual, é o que está dizendo aqui no texto. Sois edificados casa espiritual. Uma terceira lição aqui deste texto: sacerdócio santo. Veja que está escrito isso, capítulo 2, versículo 5 e também o versículo 9. Para ser de sacerdócio santo. No versículo número 9 fala sacerdócio real. Como é que é este nome dado para nós? É o povo que constitui a igreja. É nome dado para mim, é nome dado para você. Por isso que você e eu precisamos de ter uma responsabilidade muito forte no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos brincar de igreja. Nós não podemos brincar de que, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas não quero, eu quero, mas não quero. Isso não é bom. Isso não é bom, porque isso nos deixa na direita, na esquerda, isso nos atrapalha, porque nós terminamos por não ser pessoas comprometidas. De manhã nós estamos com Deus e à noite nós não estamos mais, e Deus sabe do que nós estamos fazendo e pensando e falando.
para ser de sacerdócio santo, sacerdócio real. Os crentes, os cristãos da nova aliança, não dependem da mediação de um sacerdote para se chegar a Deus. Outrora, lá no Velho Testamento, no passado, as pessoas dependiam de um homem, um sacerdote. Aliás, havia um sacerdote que uma vez por ano, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. A Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, rasgou-se o véu do templo, e ele então abriu o caminho. Através de Jesus nós falamos com Deus. Hoje, agora, neste lugar humilde, simples, você orou e eu também, e eu tenho certeza, e você também tem, que Deus ouviu a tua oração. E Deus está nos ouvindo, e Deus está nos acompanhando todos os dias. Vamos diretamente ao Senhor, e nós começamos, quando nós vamos na presença de Deus, a primeira atitude nossa, o primeiro comportamento nosso em fala e expressão é confessar nossos pecados e alcançando o perdão. Nós reconhecemos que Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, e reconhecemos que nós somos falhos, pecadores e errantes, e pedimos perdão, e o Senhor imediatamente, Ele nos perdoa, nos acolhe e trata conosco. Nós somos as pessoas que Ele dá esse nome, sacerdócio santo. Mas também podemos interceder diante de Deus por outras pessoas, levando-as ainda ao Senhor. Por isso que nós agora temos o nome de sacerdotes. Então nós também somos, nos dias de hoje, os homens e mulheres de Deus, que além de nós termos a nossa vida com Deus, nós também podemos orar por outras pessoas. Nós podemos também ensinar as outras pessoas através da palavra. Jamais puxando, aliás, aí é uma luta que nós temos que ter, né? É de não puxar vaidade para nós. Aliás, é pedir que Deus repreenda da nossa vida todo dia qualquer vaidade, né? Porque isso é perigoso. A gente pode ficar vaidoso, achar, porque eu estou lendo mais, eu estou orando mais, então eu estou melhor do que a outra pessoa. Cuidado. Né? Vigia nisso, né? Eu vejo muitas pessoas, e eu estou falando agora dentro do ambiente de igrejas, eu vejo muitas pessoas se prejudicando porque permitem que essas coisas aconteçam, e aí sofrem. Uma quarta lição dentro dessa linha de aprendizado nessa noite: geração eleita. Gosto muito dessa expressão que está no versículo 9, 1 de Pedro 2, 9, e diz assim: vós, porém, sois raça eleita, uma geração eleita. A Bíblia ensina claramente a doutrina da eleição, bem como a responsabilidade do homem quanto à salvação. Para nós é difícil harmonizar as duas doutrinas, mas não há dúvida quanto ao fato de que sem que Deus nos iluminasse e pusesse em ação a sua graça, jamais seríamos despertados para a salvação. Jamais. Então a obra é de Deus. Então Deus ele fala ao nosso coração, Ele dá para nós aquele alerta: olha, eu vim para salvar você, eu vim para você porque eu te amo, e eu te dou provas através da cruz do Calvário. Então Jesus está dizendo para nós: eu amo você, eu quero bem você. Nós somos uma geração eleita. Ninguém foi escolhido, como alguém às vezes confunde, para ir para lugar de sofrimento. Absolutamente. A Bíblia diz que o Senhor veio para todos. Então nós temos que pregar um evangelho onde as pessoas compreendam e digam sim para o Senhor, mas de uma maneira onde ela o faz de maneira natural, onde não há ninguém dizendo: olha, tem que ser assim. Não, absolutamente. Né? Na minha história de vida como pastor, eu tenho assim, eu costumo demorar para batizar uma pessoa, porque eu quero que ela diga mesmo, ela se apresente, ela se identifique, ela se encontre, ela diga: olha, eu entendi, eu sou de Jesus, eu quero, porque aí fica uma coisa mais tranquila, você não
não tem insegurança na hora de acontecer o ato do batismo, né? Geração eleita, louvemos a Deus por essa nossa eleição, né? Uma outra lição aqui, e eu já estou indo para o final, uma outra lição extremamente profunda nesse texto é a expressão nação santa. No capítulo 2, versículo 9, como eu gosto de ler esta expressão, nação santa. O que é uma nação santa? É um povo separado, é um povo que vive diferente. E eu não vou aqui dar uma lista de que, olha, faça isso, não faça aquilo, jamais. Mas a palavra, quando eu encontro lá no texto, nação santa, eu vou buscar em Deus a resposta. Como que deve ser o meu jeito de viver? Como igreja do Senhor, como devem ser as minhas atitudes? Deus, através da pessoa do Espírito Santo, Ele vai nos alertando, Ele vai mostrando para nós. A igreja, ela é constituída de um povo santo, separado do mundo, exclusivo para Deus. Os que compõem a igreja do Senhor, eles buscam, eles clamam pela santidade, vencendo o pecado pelo poder do Espírito Santo, abstendo-se de práticas que desagradam a Deus e fazendo o que concorre para a glória e honra do nosso Salvador. Como é gostoso quando nós, diante de Deus, em oração, nós percebemos que Deus está falando no nosso coração ao orarmos. É interessante quando a gente se dispõe a orar sobre coisas assim mais pessoais, né? É muito importante que a gente, como filho de Deus, nós venhamos a reconhecer a nossa dependência de Deus. Senhor, eu estou triste por isso, Senhor, e eu oro a Deus, Senhor, me ajuda, eu estou angustiado e não sei explicar porquê. Eu oro. Quando eu acabo de orar, uma coisa inexplicável aconteceu. A paz entrou no meu coração. Eu estou calmo. Deus operou no meu coração. Deus disse: eu te acalmo. Eu te acalmo. Essa nação santa, ela tem acesso a este Deus Todo-Poderoso. E este Deus que faz a operação de milagre na hora. Na hora. Ele muda a gente. Ele faz a gente enxergar as coisas imediatamente. Ele nos acalma imediatamente. Ele é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. E este Deus hoje para nós chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Última lição, ela nos fala sobre um povo adquirido. Povo adquirido. Ninguém pode, quando se aproxima de Deus, achar que ele vai ter relacionamento com Deus e vai ao mesmo tempo ter outros relacionamentos. Ele não pode pensar assim. O texto vai dizer assim: povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Como é que é isso? Vamos tentar usar alguns exemplos do nosso dia a dia. Vamos pensar em coisas, em situações que nós queremos exclusividade. Quando você vai passar por um médico, um problema de saúde, você procura um médico, você quer que o médico atenda você junto com mais 10 pacientes? Você não quer. Você quer ser atendido de forma pessoal. Jesus Cristo, ele teve esse cuidado de deixar para nós exemplos, mas uma multidão de exemplos. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, você vai ver Jesus tratando das pessoas caso por caso. Jesus foi numa situação, quero citar esta, Jesus ele foi num lugar onde tinha um homem, Lucas capítulo 8 vai dizer isso, ele foi num lugar onde tinha um homem endemoniado, um homem que estava totalmente, como se ele tivesse morto. Lucas capítulo 8, do versículo 26 em diante, fala do endemoniado gadareno. É como se esse homem, para o mundo, é como se as pessoas tivessem sepultado esse homem. Ele não existia mais.
Ele morreu, não havia mais família, não havia mais ninguém, ele foi lá, ele estava lá, endemoniado e morando no sepulcro, no cemitério. Jesus vai lá. Os demônios vão embora. A partir do versículo 39, 40 para frente, lá você vai ver que este homem, ele vai ser encontrado aos pés de Jesus, assentado, vestido em perfeito juízo. E Jesus faz dele um missionário. Ele se torna um missionário, este homem, porque ele teve um encontro verdadeiro com o Deus Criador de toda a terra, Jesus. Toda vez que eu e você tivermos diante de qualquer experiência na nossa vida, que a gente se encontrar e achar que, olha, mas eu estou com dúvida nisso, vou fazer aquilo, como é que vai ser isso? Não tenha dúvida, procure Jesus Cristo. Não, nunca, Jesus nunca falhou. E Jesus resolve aquele caso que ninguém, esse caso que se eu e você estivesse lá, nós teríamos mais um que nem chegaríamos perto daquele lugar. Como a gente faz hoje. Talvez a gente faça isso até com menos coisas, né? Povo adquirido. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso de puxar isso para mim. Eu preciso de entender que eu sou exclusivo de Deus. Eu sou de Deus. E eu tenho que dizer isso. Eu tenho que começar a falar para as pessoas: olha, agora eu sou de Deus. Por isso que a igreja realiza o ato do batismo, viu? Batismo significa o ato de declarar publicamente que uma pessoa, ela morreu para o mundo e ela vive para Jesus. Então é um ato público, porque o batismo não salva. Quem salva é Cristo. Mas o batismo, ele nos ajuda a nos identificar de que nós somos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos de Jesus. Povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo da igreja é povo de Deus, particular, especial, adquirido, peculiar. O preço do resgate foi o caríssimo sangue de Cristo. Fomos comprados por bom preço. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, não precisa acompanhar, mas eu vou citar, capítulo 6, versículo 20, ele vai falar assim: glorifiquemos a Deus em nosso corpo, enquanto eu estiver vivendo nessa terra, e você também. Nós temos a responsabilidade de nos comportarmos como homens e mulheres de Deus. O povo que constitui a igreja de Cristo, pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, geração eleita, nação santa, povo adquirido. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos ajude a ler novamente esses textos, meditar na palavra de Deus. Amém?